Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Quero te pedir um favor aqui bem pequeno, cara. Me segue lá no Instagram. Tá aqui, ó, nosso QR Code do Instagram. Me segue lá, mire sua câmera e me segue lá, vai ajudar bastante, tá bom? Muito obrigado a todos. Agora sim, vamos trazer aqui para vocês o que disse a imprensa da vitória do Flamengo. O Flamengo vence a terceira seguida e embala no Brasileirão. Segue o líder. Flamengo 40 pontos e ganha nos saldos de gols do time do Botafogo, né? Botafogo que tomou de 3 em casa ontem para o Cruzeiro. E o Palmeiras que perdeu em casa também de 2-0 para o time do Vitória não, para o time do Vitória, isso mesmo. Cara, é tanto jogo que a gente até esquece, né? Quem jogou contra quem, né? Vamos lá pro vídeo, galera. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Deixa eu dar o play. Essa é uma questão que eu tenho para a Roberta, não sei se ela não tiver a resposta, de repente ela pode perguntar ali na entrevista coletiva para o pessoal da comissão se a escalação de hoje, não é, Roberta, com alguns jogadores importantes, como a Arrascaeta, o Pedro, não é, Natália, se ela foi definida após justamente esses tropeços de ontem. Boa, Bruno. É uma boa pergunta, Silas? Porque às vezes influencia. Influencia. Porque às vezes isso pode acontecer, não pode, Silas? O Flamengo teve essa vantagem dessa vez de jogar um dia depois. E assim, ó, eles vacilaram, então eu não só não vou correr esse risco, como ainda vou aproveitar essa chance. E olha aí o resultado. E esse dia, depois, quando a Roberta falar, na volta a gente comenta sobre esse um dia a mais, que eu tenho certeza que os adversários vão reclamar. Não, mas aí quando na Copa do Brasil não vai ter que reclamar, né? Porque descansou um a mais. Os adversários, não. O prejuízo foi para o Flamengo. Claro. Ao contrário, desculpa, o prejuízo para o Flamengo. Nesse caso, em relação ao Palmeiras, é uma desvantagem para o jogo de quarta. Tudo certo aí, Roberta? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Tudo certo por aqui? Torcida praticamente toda já deixou o Maracanã. Temos um novo líder, o Flamengo, então, na ponta, ultrapassou o Botafogo. Tem os mesmos 40 pontos, mas por conta do saldo de gols. O Flamengo, então, 34 e o Botafogo, 31. Vocês falaram aí sobre poupar jogadores. Essa já era a expectativa para essa partida, justamente porque no meio da semana tem essa decisão pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Arrascaeta e o Pedro já tinham essa expectativa deles jogarem essa partida. Mas se a gente conseguir perguntar ali na coletiva, pode deixar, Bruno, que eu levo a sua pergunta lá para o técnico Tite, se pesou esse dia a mais que o Flamengo teve com os tropeços dos adversários. Inclusive o Matheus Cunha começou como titular hoje, provavelmente o Rossi será titular na quarta-feira. O Matheus Cunha vinha jogando ali na Copa do Brasil, mas aí o Tite hoje coloca o Matheus Cunha e a expectativa é que o Rossi jogue aí no meio da semana. A gente falou de Arrascaeta, Pedro, e foi uma noite, de fato, do Arrascaeta. O Pedro, claro, marcou, fez o gol, o 10º gol dele no Campeonato Brasileiro. Já tem 30 gols na temporada. O Pedro, artilheiro isolado do Brasileirão. E o gol saiu depois do passe de Arrascaeta. O Atlético Goianiense, no finalzinho do primeiro tempo, até teve ali 2 chances, mas foi o domínio mesmo do rubro-negro na primeira etapa, com chances com Ayrton Lucas, Varela, Davi Luiz. No segundo tempo, o Flamengo levou uns sustos ali no comecinho dessa segunda etapa. O Matheus Cunha teve que trabalhar, o Atlético Goianiense chegando, o Flamengo tendo ali dificuldades para sair jogando, mas deu tudo certo, apareceu em posição técnica do Pulgar, ele deixou ali o Ayrton Lucas na boa, ele mandou para o meio e aí o Arrascaeta marcou, vacionado pela torcida. E antes mesmo, quando saiu a escalação aqui no Maracanã, dos 11 titulares, o Arrascaeta e o Pedro foram os mais celebrados pela torcida. E o Mauro falou agora sobre o técnico Tite. Quando anunciaram o nome do Tite, algumas vaias sim aqui no Maracanã. Então nem 100%, né, da torcida satisfeita, mas o Flamengo aí na liderança agora do Campeonato Brasileiro com decisões pela frente. Então fica agora aí os próximos passos que o Tite vai tomar. Lembrando que no final de semana, sábado, 2 jogadores estão suspensos. O Pedro, ele levou o 3º cartão amarelo, não joga contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o Luiz Araújo. Só pra gente fechar, o Gabigol entrou aos 27 minutos da segunda etapa na vaga do Arrascaeta e aí ele fez ali uma reverência para o uruguaio quando entrou em campo. No finalzinho, o Flamengo teve uma boa chance aos 44 minutos, o Carlinhos depois do cruzamento ali do Vinha, mas o goleiro do Atlético Goianiense fez então a defesa, salvou e o Flamengo sai então com esse resultado.
resultado 2-0 aqui no Maracanã. Atlético Goianiense segue na lanterna e o Flamengo agora na ponta, nesse jogo dos extremos. Bruno, volto com vocês. Ô, Roberta, só em cima dessa questão levantada pelo Mauro, que você relatou também, da torcida, eu tinha a impressão que o torcedor, apesar de ser muito exigente, o torcedor do Flamengo, ele está aceitando mais esse momento de jogar, assim, talvez de maneira mais equilibrada. Vamos falar assim, Posso falar assim, Natália? Não sei se está aceitando, não. Então a pergunta é essa. Está aceitando ou não está aceitando? Alguns torcedores estão aceitando, a gente até falou com alguns rubro-negros por aqui e alguns falaram, olha, eu sou pró-Tite, mas a torcida ainda não está 100% satisfeita. Então ainda não tem 100% de aproveitamento, se a gente pode falar assim, o técnico Tite, mas os resultados estão aparecendo. Agora, esse mês é decisivo para, de fato, então, a torcida toda comemorar e não vaiar mais o técnico Tite. A gente precisa esperar os próximos passos, mas tiveram algumas vaias sim aqui no Maracanã. Bruno. Obrigado, viu, Roberta? Você volta já. Na escalação, tá? Só é importante a gente Oi? destacar que foi ali no comecinho, quando a escalação foi anunciada. No finalzinho foi torcida celebrando, comemorando esse primeiro lugar, mas essas vaias foram quando o nome do técnico Tite apareceu no telão antes da partida, Bruno. Perfeito, obrigado, viu, Roberta? É um exagero chegar a vaiar o Tite, Natália? Por onde o Flamengo está. O Flamengo está brigando na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. A gente pode questionar o desempenho coletivo dessa equipe, principalmente com o retorno dos atletas, né? De Copa América, alguns voltando de lesão. A gente pode questionar o desempenho em dados momentos da temporada. O Tite já apresentou que o time pode jogar mais, que o Tite já apresentou isso ao longo dos jogos, que também pode ter um repertório diferente. Mas o torcedor vai falar com a paixão do torcedor. Não podemos falar que o Carlinhos entrou outro dia, fez um gol contra o Vitória. Hoje teve de novo, não fez. O Gabigol já não entrou tanto, já entrou um pouquinho mais. Então tá havendo para mim também uma conversa lá dentro, interna, entre a diretoria e o Tite com essa relação do Gabigol. Sim. Né? Dá um pouquinho mais de minutagem para ele, é um cara importante. Mas a gente viu aqui com a Natália agora, acabou o jogo, ele não estava revoltado, nada. Mas a gente viu uma tristeza nele de quem, puxa... No Gabigol? Joguei pouquinho. Tipo, joguei só um pouquinho. Eu sou o Gabigol e joguei só um pouquinho. Eu sentiria a mesma coisa. É difícil, o torcedor tem que entender isso. E ele também tem que entender isso, porque nesse momento ele não tem uma vaga de titular. A grande interrogação é a questão do treinamento, né? A gente não está mais no dia a dia de treinamento como era antigamente, né? Eu digo, nós jornalistas ali acompanhando o treinamento para questionar as tomadas de decisões do Tite. A gente sempre soube que a preferência dele é pelo Pedro. Mas que decisão que ele toma errado? Você olha para algum... Mas no sentido disso, porque eu questiono assim, tá, o Gabi, ele teve o problema extracampo, né, a questão do doping, o extracampo com a camisa do Corinthians, tem tudo isso. O cara acha que para jogar, e aí o Silas pode responder melhor, ele tem que ter ritmo de jogo. Não é com 5, com 10, 5, às vezes não entra. Na Copa América, eu achei que ele fosse ter mais minutagem. E nem isso ele teve, né? Ele era a terceira, quarta opção. Sim, mesmo verdade. Com desfalques, o Tite improvisava ali, mas o Gabi não era uma opção. Então, talvez a gente tenha que tentar colocar também que no treino não esteja rendendo tanto. Não dá para colocar só na conta do Tite. Tem muita coisa envolvida na escolha do treinador. Entendo que há uma preferência, mas há também uma disposição do jogador. E tem toda essa questão do contrato que não vai, fica, não fica... Não, e eu acho que não é nem na conta do Tite, nem no Gabigol, é na conta do Pedro. Isso que eu tô te dizendo, eu acho que, assim, isso que está acontecendo com ele é totalmente justificável. Né? Eu também acho. Ele já falou que não joga, né? Quer disputar a 9, ele não quer disputar outra posição. Não, e o Everton Cebolinha não foi para a Copa América. O Pedro não foi para a Copa América. Não teve vaga para ele, pô. É verdade. Aonde ele poderia entrar, os caras estavam aí e voando. Só teve um jogo, Bruno, companheiros, que eu achei que foi quando ele saiu com o Matheus Gonçalves e não pôs o Gabigol. Esse jogo, sim. Eu acho que esse jogo mostrou como ele tá bem atrás da fila, é isso? Esse jogo eu não lembro se foi contra o Juventude fora, né? Foi um jogo fora, se eu não me engano. Que tinha bastante desfalques. Exatamente. E a gente questiona até no dia essa questão. Falou, pô, peraí, então ele não tá treinando bem. Fisicamente não deve estar bem. E no final, o Matheus acabou jogando lá na lateral direita e vinha para a ponta esquerda e vinha não sei o quê. Mas para sair e não sair com o Gabigol, aquele sim, porque aí não tinha o Cebolinha, tal, nem o Bruno, aquele sim deve ter sido um jogo que o Gabigol falou, pô, que lugar que eu tô aí
vocês gostam de falar na fila do pão. O Flamengo perdeu aquele jogo, né? Perdeu. Foi lá. Foi fora. É que há um tempo existia, até nesse momento de Copa América, existia essa questão toda envolvendo o contrato dele, do Palmeiras ou não. Ali também não era nenhuma questão só do Tite. Ele foi punido também. Isso, ele chegou a ser... Não, eu acho que não é nem a questão de ser punido. Como existe uma indefinição dele poder ser... Detalhe, foi Flamengo e Fortaleza, e o Flamengo perdeu o jogo no Maracanã. No Maracanã. Com o Matheus saindo. Mas teve um fora também, que ele também não foi opção, e Mas entrou o esse Matheus. foi o primeiro que chamou a atenção. Era no Maracanã, não tinha ninguém pelo lado esquerdo, e aí vai de Mas Matheus, esse jogo, pega a data desse jogo, me ajuda aí, Natália. Foi no momento daquela confusão envolvendo a possibilidade dele ir para o Palmeiras ou não. Quando ele estava... 11/7. Então, foi no momento que, não que ele estava afastado, mas como existia uma indefinição e a quantidade de jogos ele poderia estourar e não ser transferido, lembra, Silas? Isso mesmo, ele ficou afastado por causa... Não foi nenhuma punição. Foi uma questão, não quer ficar, com o empresário não quer ficar, então aguarda, define essa situação para entender se ele vai se transferir ou vai ficar aqui. E achou também que não foi respeitado pelo tempo de contrato que estavam oferecendo para ele. Ficou uma rusga ali com a torcida por conta, né, de ter ventilado a vontade também de sair, porque é difícil também para o jogador. Isso. Cara, eu estou num clube grande, tem um outro clube grande que mesmo não atravessando um momento tão bom, me quer. Então ele também ali se autovalorizando, falando, e ele tem valor, de fato, no Flamengo ele é gigante ainda. Contra o Atlético ele não viajou. E o Juventude foi uma derrota que ele escala o Vitor Hugo, o Johan e o Luiz Araújo e o Pedro, e não... O Gabi entra com quase 70 minutos. E esse aí é candidato forte à bola de ouro, hein? Gols 10, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem ainda 5 assistências, é quem melhor finaliza do campeonato. E ainda vitórias garantidas com gol, assistência 6. É o primeiro, é o melhor atacante no prêmio ESPN Bola de Prata. Aposta ganha. E ainda aí o Arrascaeta, olha só, segue em alto nível. Os últimos 4 anos de Arrascaeta. 4 jogos. Jogou muito. 4 jogos. É a volta da Copa América. Se fosse 4 anos, os números seriam melhores ainda. Isso aí ia subir muito. Os últimos 4 jogos, então, do Arrascaeta pelo Flamengo, tá? Então, gol e assistência contra o Vasco, aí contra o Criciúma, aí já é depois, tá, da Copa América. Criciúma, Vitória e Atlético Goianiense. Ele voltou e voltou bem, Silas. Ele é craque. Esse aí, eu acho que o Arrascaeta, ele precisa estar motivado. Ele precisa ver por parte da diretoria a motivação quando traz esse, quando traz aquele. O Vinha tá aí o Ayrton Lucas, o Davi Luiz tem uma liderança gigante, voltou a jogar. Então, acho que isso para ele é fundamental. E que ele, em determinado momento, ele saiba que quando ele não estiver tão bem, o Flamengo vai estar bem. Porque o Flamengo não depende dele 100%, mas o Flamengo depende muito dele. Agora, é um cara que teve problema de pubis, é um cara que tem as convocações e as deslocações. Isso atrapalha bastante, não é um menino novo, como os outros. Então, na seleção, não jogou muito, mas é um cara que aqui, por tudo que ele ganhou, a gente não vê o Arrascaeta, sabe, abaixando os braços, falando, não, aqui eu ganhei tudo, eu sou titular. Não, a gente vê um cara, não sei se é porque é uruguaio também, que ainda tem, como eles costumam dizer, a faca nos dentes e quer mais coisas. E eu acho isso muito legal. Se você descaracteriza o time, não é? Se você não tiver 100% inteiro, focado e respeitar o jogo, você não vence. Basta ver os tropeços que o próprio Flamengo teve em jogos difíceis, e o Palmeiras recentemente também, contra adversários que estão lá embaixo. Você vai brincar? Vou escalar o Gabigol do lado, não é, Mauro? Sim, só porque eu preciso agradar. Para agradar. Ao mesmo tempo, é um desperdício que outros 15 times, pelo menos, poderiam ter o Gabigol brilhando nesse campeonato. É verdade. Chega a ser um desperdício, mas é por causa da qualidade. O Flamengo, ele pode comprar jogadores, ele pode. Claro. Então, você olha, quem está no banco é gente de muita qualidade, como o próprio Gabigol, que jogaria e estaria brilhando aí em outros 14, 15, tá? Eu não vou começar a citar os times, mas ele cabia em muitos times nesse campeonato e tal. Mas, enfim, se esse Flamengo continua assim, eu vejo, com o Tite, inclusive, é difícil o Gabigol voltar a ser o titular, eu acho. E com o Pedro, que você estava destacando também, fase, a gente viu ali que o Pedro é o melhor artilheiro no ranking do prêmio ESPN Bola de Prata Sport, a aposta ganha. Inclusive, vocês acham que ele concorre ao prêmio da Bola de Ouro, Natália? Por que não? Porque ele está disputando aí com quem? Hoje o melhor colocado é o Matheus Pereira.
Ou com a melhor Ele deu média assistência no sentado. primeiro turno, Matheus Pereira. Pereira. Sentado com um lateral em cima dele ali, ele deu um tapa para dar assistência Eu achei pro... até que foi pênalti. Eu ia falar isso. É. Eu acho que se morre ali... O Soares, né? Se morre ali a jogada, talvez fosse rever no VAR e marcar um pênalti. Mas me parece que a disputa hoje, de fato, é entre os dois, Silas. Mas eu acho assim que hoje por hoje ainda o Pedro está um pouquinho à frente. Você acha? Eu acho. É que o Matheus aparece agora, né? E o Matheus é um menino novo, já tem 28, parece, né? Então não é um menino que está surgindo como o Lucas Estevão, por exemplo. A revelação vai ser pro Lucas Estevão, esquece, não tem conversa. Se bobear, ele até entra nessa briga aí, porque ele é muito craque. Se machucou, a gente espera que não seja nada para muito tempo, né? Mas eu acho que o Pedro, até por tudo que... E pelo Flamengo, né? Porque hoje por hoje o Flamengo está passos adiante do Cruzeiro. Não só na tabela, mas como clube também, pelo que vem conquistando. Claro. Então, e aí é interessante porque eu volto naquele assunto das vaias e o Oswaldo Vilela estava no Maracanã e eu vou registrar a mensagem dele porque eu achei bem interessante, viu, Silas? Olha aqui, Natália, que ele falou, as vaias ao Tite... E vai ao encontro do que a Roberta falou, que as vaias aconteceram na escalação. Vocês lembram que a Roberta falou? No começo, Aí ele falou, por causa da escalação, por não escalar o De La Cruz, por escalar o Pulgar, que a torcida acha que não vem bem, o Varela e o goleiro reserva. Foi por causa disso. Mas ele quis poupar um pouquinho, gente. Ele tem um jogo importante. Né? Ele tem um jogo importante. Se tivesse perdido, a gritaria seria gigantesca. Empatado ou perdido, a gritaria, porque perdeu oportunidade em casa... Ganhou, isso fica mais... Mas o Tite não cai em gritaria. Não, tô falando do Tite, tô falando da gritaria que vem da arquibancada. Sim, mas o Tite não tá nem aí porque a torcida vai falar. Ele tem convicção Como do o trabalho Abel dele. também não tá e escalou o que ele acha que tinha que escalar ontem. Isso é convicção de trabalho e planejamento pensando em algo maior. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver no final da temporada. Mas não dá para falar que se a comissão técnica entendeu que alguns poderiam jogar, a Arrascaeta, o Pedro... E outros não, De La Cruz, o Pulgar, por causa dos confrontos contra o Palmeiras, que essa decisão tenha sido tomada de maneira errada, Silas? Mas aí entra um pouco naquilo que a Natália falou no início. A gente não está lá no dia a dia, às vezes é um desgaste, às vezes uma fadiga, uma coisa que a gente não sabe. Ele vai falar na coletiva. E ele sabe, então... tudo bem, era um jogo contra um adversário hoje, óbvio que a gente respeita muito o Atlético Goianiense, mas era um jogo que ele poderia fazer o que fez, assim como o Abel também aqui, né? Poderia fazer o que fez. Aí eu vi comentaristas analisando o jogo, tipo, o Palmeiras não tá jogando nada. Pô, o time estava mudado pra caramba. Não é só na individualidade que você ganha, é contra o último do campeonato e não sei o que dizer. Então, assim, não dá, né? Não dá para a gente ter fazer essa análise num momento desse, onde quem está lá embaixo... Não tem assim um time que você fala, pô, esse aqui não pode perder para esse. Todo mundo pode perder para todo mundo, porque é um campeonato muito difícil, de viagens, um campeonato de mudança de jogador. São Paulo aí sofrendo, empatou, agora foi lá e perdeu. O Bahia, que vinha tão bem, está com uma sequência agora mais fraca, em casa. Justamente, o Fortaleza, para mim, foi prejudicado no jogo contra o São Paulo. Todo mundo sabe que eu sou São Paulino, mas eu aqui injustiça eu não aceito. Você acha que o Fortaleza foi prejudicado naquele gol, assim como o Cruzeiro foi prejudicado naquele gol contra o Palmeiras, do Lucas Silva, né? Isso. E agora o Palmeiras foi prejudicado agora pela cotovelada no Flávio Lopes. Para mim foi. Ali foi falta. E os árbitros, cada jogo um critério, cada árbitro uma maneira de apitar. Cada torcedor um critério também. Ele está reclamando, esse rapaz que você leu aí, ele está reclamando porque jogou o Pulgar? Não, esse não está reclamando. Ele está contando o que aconteceu. Ele está... Isso. A torcida não gostou? Que a torcida não tem gostado do Pulgar. Foi a visão dele que estava lá. Mas ele era titular absoluto, que quando ficava de fora que se machucou, Deus nos acuda. Vai fazer o que agora sem o Pulgar? Quer dizer, você vê... Sim. De semana para outra. Uma semana para outra muda. Muda o humor também da torcida. O Pulgar é o cara. Para mim, ele é o titular ali. Ele vai jogar o Pulgar, o Gerson e vai jogar logo o Nico. E o Arrascaeta, esses quatro. Agora, aonde vai arrumar para pôr o Gerson pelo lado direito, não sei o que, eu não sei. Mas eu não vejo o time do Flamengo sem esses quatro ali. Acho que são os quatro que o Tite vai arrumar. Muito provavelmente com o Gerson mais para a direita, que é o que vai sobrar. Vai ficar Nico, Pulgar, que para mim não vai sair do time, não vai botar o Nico de primeiro volante, nem o Gerson, acho. Então Pulgar mesmo, Nico,
Arrascaeta e Gerson. É isso aí que vai jogar. Sim. E que pra mim é um baita do meio campo, Tem pelo amor muito de time Deus. que ia querer isso, né? Pô, Mas eu acho que Pedro e Cebolinha. Sim. Entendeu? É Eu isso. acho que o termômetro está muito mais ligado à sequência que o Flamengo vai ter e à queda de desempenho dos últimos jogos Sim. do que propriamente o que foi a escalação. Mas, Natália, todo mundo sofre, né? É que o torcedor, ele vê os Fala tropeços... isso para um time que vale o que vale o Flamengo. O torcedor não quer saber. Não, Aí ele vai falar assim, mas em 2019 Não, Natália, o torcedor... jogava direto e ganhava tudo. O torcedor de nenhum time quer saber. Não. O torcedor do Bahia não quer saber das dificuldades, Exato. o torcedor do Grêmio não quer saber das dificuldades, do Palmeiras não quer saber. Quem está mais preocupado agora, depois desse final de semana? O torcedor do Palmeiras ou do Flamengo? Hoje, o torcedor do Palmeiras talvez seja mais preocupado. E o fato é que hoje o torcedor do Flamengo vai abrir o jornal ou vai abrir a rede social, Natália. Você Vai abre o ver lá, jornal, a líder. rede social, vai ver quem é o líder. Exato. Quem é o E líder? o Palmeiras pode entrar numa crise, hein, Bruno? Pode. Porque foram 2 derrotas seguidas, né? Fluminense. Se você for ver dos Fluminense- últimos 4 jogos, são 3 derrotas. Porque São teve a 3 do derrotas e Botafogo, empate, né? ganhou do Cruzeiro, aí Aí perdeu ganhou, pro Então, mas Fluminense. seguidas agora. Fluminense e você Fluminense e e o Palmeiras Vitória. já tem o Flamengo. Agora, Sim, quarta-feira. Depois já tem o Flamengo de novo. No final de semana. E depois tem o Flamengo de novo. Quer dizer, então, olha, quer dizer, tem tudo para se instalar uma crise. Aquilo que você falou muito bem, Bruno. O Tite, não sei se ele tinha uma ideia. Depois desses 2 resultados de Palmeiras e Botafogo, ele falou, não, vou com outra ideia. E aí, ó. Galera! Nação! O Mengão não pode perder essa chance de colocar o Palmeirinha em crise, cara. Tem que eliminar eles na Copa do Brasil e depois vencer eles no Campeonato Brasileiro, galera. Tudo é possível, né, cara? É isso aí. O Palmeiras não vem jogando bem. Isso não é de ontem. Isso já vem acontecendo. Nos últimos 4 jogos do Palmeiras, eles venceram um jogo só no Campeonato Brasileiro e perderam 3. Ou seja, dá para vencer. Lógico que dá, né, cara? O Flamengo é muito bom. Atuações, galera. Vamos lá, então, para o momento esperado aqui do nosso vídeo. Atuações do Flamengo. Arrascaeta, Gerson e Pulgar são os melhores contra o Atlético Goianiense. Eu também penso igual, tá? Já gravei os vídeos lá pro Instagram, já falei que o Gerson, a Arrascaeta foram os melhores do jogo, né? O Eric Pulgar também jogou bem. Matheus Cunha, nota 6.5 para ele. Matheus Cunha, foi bem, cara. Teve hora ali que ele fez uma defesaça, né? Varela, nota 6.5. Léo Ortiz, nota 6.5. Davi Luiz, nota 6.5. Ayrton Lucas, nota 5.5. Eric Pulgar, nota 8. Caramba, hein? Abusou da qualidade que tem em vários passes, sendo que alguns deles nem foram entendidos pelos companheiros, né? No momento que o Flamengo flertava com perigo, tomou a iniciativa, avançou, livrou-se da marcação e deu lindo passe para Ayrton Lucas servir a Arrascaeta, tá aí, Eric Pulgar. Ele participou do segundo gol, né? Gerson Meia jogou demais o Coringa, né, cara? Onipresente. Foi o maior ladrão de bolas do jogo, com 5 desarmes. Errou apenas 5 passes e ofereceu no fundo constantemente, né? E apareceu no fundo constantemente para participar ofensivamente. Vive excelente momento. Nota 8. Arrascaeta, nota 8. Um golaço, uma assistência e um sem número, né? Como assim um sem número? De boas jogadas. Entendi. É craque e agora é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Campeonato Brasileiro com 57 gols. Aplausos para este homem. Ele é demais. Georgian Arrascaeta. Muito bem, eu dava uma nota 9 aí pro Arrascaeta, cara. Mas vamos lá. Luiz Araújo, nota 6.5. Cebolinha, nota 5.5. Pedro, nota 7. Mais um gol do centroavante, o 30º da temporada e o 10º do Brasileirão. Além disso, participou bastante do combate e por pouco não deu um gol para Ayrton Lucas em lance que acreditou num cruzamento de Gerson. Galera, é o seguinte, na temporada em jogos oficiais, o Pedro tem 28 gols. Ele fez 2 gols em amistosos, tá? Por isso que o número aqui é 30. Olha aí.
o semideus Arrascaeta aí, olha aí. Cara aí, ó. Foto do Alexandre Durão. Quem entrou, hein? Wesley entrou, teve uma nota 6. O Matheus Gonçalves teve uma nota 5.5. Gabigol, nota 5. Carlinhos, nota 5. Perdeu um gol incrível, cara. Incrível no finalzinho. Poderia ter sido 3-0, né? Matias Vinha, nota 6.5. Tite, nota 6,5. Você concorda, discorda com estas notas? Comentem, quero saber a opinião de vocês. Eu concordo, em partes, cara. Daria uma nota 9 para o Arrascaeta, uma nota 8,5 para o Pedro, uma nota 8,5 para o Gerson. Eric Pulgar, nota 8, tá bom. Valeu, galera. Tamo junto. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!